Boa noite, queridos e queridas em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa abençoá-los grandemente, né? Nós estamos aqui abençoados e vamos também abençoar outras pessoas compartilhando essa palavra, tá bom? Vamos compartilhar, porque todas as vezes que nós compartilhamos, nós estaremos abençoando uma pessoa com uma palavra amiga, tá certo? Então não esqueçam de compartilhar ao final desta live que eu estou fazendo, tá bom? Não esqueçam de levar uma palavra amiga para alguém. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para uma pessoa. Às vezes tem uma pessoa precisando ouvir uma palavra para se fortalecer, para refletir e saber que Deus é com ela, que Deus está sempre próximo, querendo ouvir aquela voz que está precisando de ajuda. Tá certo? Então, nós precisamos compartilhar a palavra para que a pessoa possa refletir e ir lá buscar mais em Deus, tá certo? Vamos fazer isso então? E você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Se inscreva aí no meu canal, aperta na palavrinha inscrever, que tá aí em vermelho, tá aí, bonitinho em vermelho, não tá? Então, aperta aí nessa palavrinha, depois você vai lá e aperta no sininho e também na palavrinha toda. Já estará escrito e escrita para participar de mais dessa live, de mais um conhecimento do livro, do segundo livro de Samuel, né? Onde nós estamos estudando, procurando ter mais conhecimento, aprender e ver que aquelas coisas do passado servem de exemplo para a gente seguir, mas seguir na direção reta, nada de se desviar, né? Nós precisamos seguir a direção de Deus, nada de a gente querer se desviar, porque se a gente se desviar, nós estamos indo para o erro, para o pecado ou para o que não convém à palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos dar continuidade, se inscrevendo no canal e prestando atenção no que tem aqui. Não esqueçam também de ir lá nessa mãozinha assim, ó. Não tem uma mãozinha aí, um papo firme assim? Então, essa mãozinha significa que eu trago para vocês um papo firme, uma coisa boa. Se todas as vezes que eu entrar aqui, você for lá e apertar nessa mãozinha, então você estará levando para o YouTube, o canal há de saber que você está gostando do que eu venho trazer e vai continuar, então, te enviando essa palavra amiga que eu venho trazer aqui, tá certo? Então, não se esqueça de apertar aí nessa mãozinha, nesse papo firme, e não se esqueça de compartilhar a palavra, tá bom? É importante que se leve uma palavra amiga para alguém. Então, vamos dar continuidade. Então, o que aconteceu? Davi, né, ele derrota os amonitas e os sírios. Acontece uma nova guerra, então Davi consulta a Deus, como ele sempre havia feito, né? E ele então vence os amonitas e os sírios. Só que Davi comete um adultério e um homicídio, porque antes de ele, quando teve uma nova guerra, o Davi, ele ao invés de prosseguir em luta, em batalha com os seus soldados, com os guerreiros, ele então resolveu, por conta, né, de ficar em casa. Ele achou que ele deveria ficar no palácio por conta de ele já ter vencido tantas outras guerras. E então ele achou que ele poderia ficar em casa, né? E aquilo não foi bom para ele, né? Foi vendo que ele não sei, alguma coisa aconteceu no pensamento dele, que agora não lembro, que desviou Davi de permanecer em guerra com os guerreiros. Então ele resolveu ficar no palácio. E aí o que aconteceu? Vou ler para vocês. Prestem bem atenção no que houve. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel,
e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só, Davi não foi para a guerra. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa do rei, da casa real, onde ele morava, lá no palácio. Ele ficou passeando lá no palácio e então, olha o que houve. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista dos olhos dele. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betsebá, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então ele sabia que Betsebá era a mulher do melhor guerreiro dele, de um dos guerreiros dele, que ele botou de frente para a batalha. Ele já maquinou tudo por consequência das coisas que havia acontecido entre ele e ela, você entende? Mas eu vou ler aqui para você ter melhor entendimento, tá bom? Então, Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias. Não. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Então Davi mandou buscar aquela mulher e deitou-se com ela. Ele teve desejo nela, ele teve vontade naquela mulher. E aí mandou chamá-la. E aí ele deitou-se com ela. Então a mulher concebeu, ela engravidou. E mandou dizer a Davi assim: estou grávida. Davi então, imagina como ele ficou, né? Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandada em presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Urias achou aquilo impossível para ele, porque ele achava que ele tinha que estar em guerra, não ser mais um para ficar em casa, como Davi já estava em casa. Ele também não queria ficar em casa, né, ali à toa, né? Ele já não queria estar em guerra, em batalha, já que todos estavam lá, os amigos dele. E fizeram saber isto a Davi, dizendo, então ele, em vez de ir para casa, ele ficou na porta do palácio, junto com os outros que ali estavam. Então fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Então Davi mandou chamar ele e falou: eu não veio de uma jornada, de uma guerra, por que não foi para sua casa, rapaz? Então mandou que ele fosse para casa. E olha só. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua casa com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força
da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Então aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Então, Davi cometeu um grande pecado, um grande erro, querendo que o Urias fosse morto, né? Então, eu vou pular em uma parte, então, eu vou direto já contando a história. Então, aconteceu que, vamos lá do iniciozinho, aconteceu que Jonatas, antes de ser morto, né, ele deixou um filho. Então Davi teve a bondade, por amor a Jonatas, ele mandou que um servo lá dele, né, fosse perguntar se havia mais alguém da casa de Saul. E aí esse servo disse que havia sim um filho ainda de Saul. Esse filho ele era deficiente, ele não tinha os 2 pés, ele era aleijado dos 2 pés. Então Davi pediu que o filho de Jonas fosse até ele, e Davi então ele usou de benevolência, né, com o filho de Saul. Então ele disse a ele que não deixaria faltar pão para ele de espécie alguma, e devolveria tudo aquilo que Saul havia perdido, né, em prol do amor que ele teve por Jonatas, né? E ali então aconteceu que esse Davi teve essa benevolência por esse filho de Jonatas, né? Que agora eu esqueci o nome dele. Acho que era Mefibosete. E ali então viveu Mefibosete em Jerusalém junto a Davi por algum tempo. Então eles se enfrentaram, aí o tempo foi passando, né? E o tempo passou e aconteceu uma nova guerra, onde Davi então derrotou os amonitas e os sírios, né? Ele derrotou os amonitas e os sírios, como diz aqui. E depois aconteceu que o tempo passou e aconteceu que o rei, Davi, haveria uma nova guerra. Então Davi resolveu não ir a essa guerra com os guerreiros lá, com os soldados dele, né? Ele não foi para a batalha. E ele então ficou no palácio, na casa dele, né? lá no terraço, né, do palácio dele. Então, quando ele estava lá no terraço, quando ele debruçou assim no coisa do palácio, ele então observou uma mulher. Lá de cima ele viu uma mulher e viu que era uma mulher linda, uma mulher formosa, uma mulher muito bonita, né? Só que ele não sabia que essa mulher, ela era comprometida, né, com um dos seus soldados. Ele só ficou sabendo que ela era comprometida depois, mas mesmo assim ele continuou com aquela mulher, mesmo sabendo disso. Ele possuiu aquela mulher, ele adentrou nela, e aí aconteceu o pecado, né? Ele fez o que não deveria fazer, sabendo que aquela mulher era mulher de outro homem, de um dos guerreiros dele, né? Então, o que eu entendo aí? Que Davi, ele desejou, né? E como rei, ele não poderia fazer aquilo. Nem como rei, nem como uma pessoa que não fosse rei, né? Eu sei que ele mandou chamar aquela mulher e possuiu aquela mulher. Então, o que nós vemos aí? O que você vê aí? Nós vemos que primeiro Davi ouviu conselhos, né, de outras pessoas, né? Ele, em vez de buscar Deus para pegar o conselho de Deus, ele não buscou a Deus nesse dia. Não sei o que deu nele, que ele não foi buscar o conselho de Deus. Ele simplesmente ouviu um conselho e até os amonitas, né, ouviram palavras não agradáveis e colocaram aquilo no coração e acabaram perdendo. Foram derrotados
na guerra pelos soldados de Davi. E Davi, o que nós vimos? Que nós não devemos ouvir conselhos maus, né? Às vezes vem pessoas nos dar conselhos e às vezes você bota aquele conselho daquela pessoa no coração e na sua mente. Então, a gente, por não vigiar, né? Igual Davi não vigiou. Por não vigiar, você acaba errando, cometendo graves erros, você entende? Como Davi, ele cometeu um erro gravíssimo. Primeiro, ele possuiu uma mulher que não pertencia a ele, uma mulher que já pertencia a um outro homem. Ela fosse e ainda não tivesse ninguém, seria uma outra história, mas ela pertencia a um outro homem. E ele sabia disso e cometeu esse pecado. E segundo, quando ele soube que ela estava grávida, ele então quis matar o companheiro dela com medo de o companheiro dela descobrir, né? Ele cometeu um homicídio. Então ele botou o guerreiro dele de frente de linha da guerra para que ele fosse morto. Então isso mostra para a gente, mais uma vez, que é necessário vigiar, né? Vigiar, buscar em Deus, orar. Nós devemos buscar em Deus com muita fé, sempre com muita fé. A gente deve pedir orientação a Deus, que Ele nos dará a direção, Ele nos mostrará o caminho que nós devemos seguir, você entende? Então, quando nós buscamos a direção em Deus, nós conseguimos vencer, nós nos tornamos vencedores. Então, você não pode deixar nem abrir nenhuma brecha, né? Nenhuma brecha, tem que estar assim, firme. Se você abrir uma brechazinha, pronto, o inimigo, ele entra para fazer o mal a você e todos os seus. Ele entra de uma tal forma que você acaba se perdendo, né? Então, você acaba se perdendo e acaba cometendo pecados. Então, não deixe que isso aconteça assim com você. Peça forças a Deus, peça para que Ele possa te fortalecer, você entende? Porque Davi, ele se deixou levar, sabe, pela falta de vigilância, porque ele não vigiou em Deus, ele cometeu, foi aí que ele errou, sabe? Lá atrás eu disse, siga a Davi, né? Busque a fazer o que Davi fazia, porque Davi fazia, antes de ele praticar qualquer coisa, ele perguntava a Deus, mas só que dessa vez Davi errou, e errou feio, ele praticou um homicídio, você entende? Ele mandou matar um guerreiro dele, botou um guerreiro de frente para que ele morresse. Olha que pecado, um pecado enorme. Então, isso é uma coisa que deixa qualquer um triste, não é? Imagina você, como casos, a gente vê casos e casos aí, né? Pessoas que, às vezes, a mulher não quer mais ele, pede para se separar, que não quer mais, e aí o homem fica com raiva da mulher, manda matar a mulher e manda matar até a pessoa da qual ela escolheu querer ficar com aquela outra pessoa. Mas antes dela, olha, pensa bem, antes da mulher se separar daquele homem, ela fala com ele, olha, eu não quero mais estar contigo, eu quero me separar de você. Então, ela aí não está pecando, ela está fazendo a parte dela. Está dizendo para ele que não gosta mais dele. Mas só que aquele homem não aceita. Muitas vezes o homem não aceita. Eu vejo casos e casos aí na televisão. Agora não, que eu tenho tempo até de ver televisão, porque só tem coisas desagradáveis. Gente, olha, vou te contar, só tem coisas ruins. E aí eu evito, então, ficar vendo as coisas ruins da televisão. Eu evito o máximo. Eu prefiro estar louvando, eu prefiro estar lendo, eu prefiro estar praticando artesanato, fazendo, assim, qualquer coisa, você entende? Menos ouvir notícias ruins, eu evito. E até estar em companhias de pessoas que não vão me trazer boa coisa, você entende? Então,
A palavra que eu quero deixar hoje é que você lembre, para você lembrar que Jesus é o nosso resgatador. Se a gente se apegar com ele, nós vamos evitar erros. Então, o conselho de hoje, quem sou eu, né, para dar conselhos? Porque eu também, a gente tem os nossos deslizes, né? Eu não sou perfeita, não. Perfeito só Deus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero dizer que Jesus é o nosso resgatador. Se você está vendo que tem algo errado, né? Então, se apegue mais com Deus, ao invés de ouvir conselho de outras pessoas, você entende? Às vezes nós não podemos ouvir conselhos de outras pessoas. Se você fica ouvindo conselhos de outras pessoas, você acaba errando. Então, evite conselhos de outras pessoas. Pega o melhor conselho que tem, é a palavra de Deus. Na hora da dúvida, na hora de um nervosismo, na hora de uma tribulação, sei lá, qualquer coisa, na hora de qualquer coisa que te deixe nervoso, antes de tomar uma atitude, pense, raciocine e busque em oração. Senhor, o que eu faço, Deus? Me dê uma orientação. Porque se você se apegar com Deus, Ele vai te resgatar e vai tirar, não vai deixar você cometer aquele erro, você entende? Ele vai te tirar, vai tirar aquele conselho que a pessoa botou no seu coração, na sua mente, Ele não vai deixar você seguir naquilo, porque Ele vai fazer você ver que é errado, você entende? Então, a palavra de hoje é: Jesus é o nosso resgate. Se apegue com Ele, ao invés de ouvir conselho de outras pessoas, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Amanhã eu vou dar continuação ao nosso livro. Hoje eu falei pouco, né? Eu falei até o capítulo 11, mas amanhã eu vou ver se consigo falar mais coisas, tá bom? Nós vamos falar sobre Natã, o profeta que repreende a Davi, né? Que então Davi é repreendido por Natã, pelo profeta, porque Davi errou, cometeu um homicídio gravíssimo. Vamos falar também sobre Joabe, que traz Absalão para casa. E vamos falar sobre a fuga de Davi. Davi, então, ele foge. Davi é enganado também por Ziba. Nós vamos falar sobre tudo isso. E vamos ver como Davi se entristece, né? Davi se entristece muito devido aos seus erros. Ele cometeu um erro gravíssimo, né? O erro de adultério e erro de homicídio. Olha que coisa horrível, gente. Então, antes de você ouvir qualquer conselho de qualquer pessoa, vai a Deus, porque só Ele pode te resgatar, tá bom? Jesus é o nosso resgate, tá bom? Ele é o nosso resgate. Nós temos que nos apegar a Ele, nada de ouvir conselho dos outros, tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã, boa noite. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus vos abençoe grandemente. Não esqueçam de fazer as orações, tá bom? Vamos nos apegar a Deus, vamos orar. Hoje, ó, você vê, tremendo sábado, sexta, sábado, de segunda a domingo, eu tô sempre aqui presente com vocês. É assim, não me faça envolver com outras coisas, você entende? Não que eu não queira sair, que eu não queira... Muitas coisas às vezes não dá, nem eu penso assim, eu não vou em tal lugar, não, é melhor eu ficar em casa. É melhor estar em casa em segurança do que estar em mais companhia ou estar em lugar que não vai me levar a lugar nenhum. Então, a minha casa e o meu Deus comigo é a minha segurança. Ele é o meu resgatador. É Ele que me protege, que me guarda e que me livra. E eu creio que com vocês é a mesma coisa. Vocês devem pensar nisso. Deus, o meu Senhor Jesus Cristo é o meu resgatador. Eu estando com Ele, eu estarei livre dos maus conselhos e das más companhias, tá bom? Então, boa noite para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.